Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Nós vimos no último domingo que os teólogos costumam classificar os penitentes em 3 categorias, segundo as diversas possibilidades de uma recaída no pecado, a saber, os ocasionários, os habituados e os reincidentes. Vimos que o ocasionário é aquele penitente que vive num ambiente ou em circunstâncias que constituem ocasião contínua ou frequente de pecado, sendo que uma ocasião de pecado é qualquer circunstância externa que solicita a alma para o pecado e oferece uma oportunidade para pecar. Isso quer dizer que todo católico tem uma obrigação grave de evitar uma ocasião próxima e desnecessária de pecado mortal. Pois, como diz o padre Royo Marim, aquele que permanece com consciência e sem razão suficiente numa ocasião próxima e voluntária de pecado grave, mostra bem às claras que não tem vontade séria de evitar o pecado, no qual cairá de fato facilmente. Palavras do padre Royo Marim. Hoje vamos tratar da segunda e da terceira categoria de penitentes, a começar pelos habituados. O habituado é aquele penitente que, pela repetição dos mesmos pecados, contraiu o hábito ou o vício do mesmo pecado. Na verdade, caros fiéis, o hábito não é o mesmo que o pecado. O hábito é a inclinação para o pecado, é a tendência para o pecado. Nós podemos perfeitamente resistir e não ceder aos nossos maus hábitos, ou seja, aos nossos vícios. Assim como tentação não é sinônimo de pecado, um vício enraizado na alma também não é sinônimo de pecado, e sim uma simples tendência ao pecado. Ora, esse vício pode ter se originado de uma sugestão interna, ou seja, alguém pode ter desenvolvido um vício, seja por sugestão do demônio, que procura nos iludir com suas tentações, seja por sugestão da nossa própria natureza, ferida pelo pecado original, que nos inclina ao pecado. Então não é necessário frequentar uma ocasião de pecado para se adquirir um vício. O simples hábito, por exemplo, de pensar mal do próximo, já é um vício. Os nossos pensamentos também podem estar viciados no pecado, ainda que não haja nenhum dano grave ao nosso corpo, como por exemplo no caso do vício em drogas. É um vício que afeta a nossa alma, que afeta os nossos pensamentos. Na verdade, a cada vez que cedemos a uma má sugestão, seja do demônio, seja da nossa carne, seja do mundo, a cada vez que cedemos a uma má sugestão e cometemos um pecado, o próximo pecado, o segundo pecado naquela matéria, se tornará mais fácil.
Então, o vício nada mais é do que essa facilidade, essa propensão, essa inclinação que se origina da repetição de um certo pecado. A facilidade que vem da repetição. Por esse motivo, nós não podemos ter uma noção muito jurídica dos nossos pecados. Como se os nossos pecados fossem uma espécie de multa que pagamos no sacramento da confissão e depois nos livramos desse peso, dessa culpa. Não é tão simples assim. O pecado não é apenas uma infração, ele é sobretudo uma doença, ou seja, uma ferida que marca a nossa natureza e que cria uma tendência àquele mesmo pecado. Isso quer dizer que todo pecado conta, todo pecado pesa. Não há pecados inocentes que não nos farão nenhum mal. Além da ofensa a Deus, que não merece ser ofendido, o pecado também marca e fere a nossa própria natureza. O pecado cria um hábito. E se não houver combate espiritual contra um certo vício, a tendência desse vício é crescer e dominar a nossa vontade. No entanto, ainda que hábito não seja sinônimo de pecado, basta o temor de uma nova queda, basta a grande probabilidade de uma nova queda para que uma alma tenha receio de se confessar e fazer assim uma confissão inválida. Afinal, em razão do vício adquirido, o vício enraizado, uma alma pode pôr em dúvida o seu sincero arrependimento ou o seu sincero propósito de não mais pecar. O receio de não ter se arrependido ou de não ter sincero propósito conduz muitas almas à evasão do sacramento, julgando que seria necessário, em primeiro lugar, vencer o vício, antes de procurar o tribunal da misericórdia, o sacramento da confissão. Ora, precisamos compreender muito bem isso, caros fiéis. A possibilidade de uma nova queda não impede a validade da confissão, pois o que se exige durante o sacramento são as disposições atuais do penitente. São as suas disposições aqui e agora no confessionário. Se no momento da confissão ou nos primeiros instantes após a confissão, quando o penitente sair do confessionário, quando ele se levantar do confessionário, se nesses primeiros instantes o penitente sofrer uma sugestão de pecado e ele rejeitar a tentação, então ele pode dizer que está sinceramente arrependido. Ele tem, de fato, uma disposição atual de arrependimento. Porém, se daqui a alguns dias ele recair num pecado mortal, ou se daqui a algumas horas ele recair num pecado venial, isso não significa que a confissão foi inválida e sacrílega. A possibilidade de uma nova queda não impede a validade da confissão. A única coisa que importa para o sacramento são as disposições atuais do penitente, aqui e agora. Além disso, se o penitente não tem um ódio sensível do seu vício, se ele não derrama lágrimas, se ele não sente uma dor no coração, ou pior, se ele ainda sente uma atração pelo vício, isso também não impede a validade da confissão, pois não é necessário adquirir uma contrição perfeita para se receber o sacramento.
Se o penitente possui algum arrependimento sobrenatural, qualquer que seja, por exemplo, se ele detesta o seu pecado por qualquer motivo sobrenatural, seja o temor da condenação eterna, seja o temor dos castigos divinos já nessa vida, seja porque o pecado suja a nossa alma e a torna indigna da graça divina. Enfim, qualquer motivo sobrenatural, ainda que imperfeito, qualquer motivo sobrenatural é suficiente para a validade do sacramento da confissão. Não é necessário que o penitente tenha uma contrição perfeita, uma detestação perfeita dos pecados, ou seja, o desgosto por ter pecado, porque o pecado ofende a Deus, que é sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. Esse é o motivo da contrição perfeita. Mas não é necessário a contrição perfeita para a validade do sacramento. Na verdade, é próprio da graça do sacramento da confissão cobrir, completar, suprir a imperfeição do nosso arrependimento, transformando a nossa atrição em contrição, transformando o nosso arrependimento imperfeito num arrependimento perfeito. Mesmo que o penitente não tenha um ódio sensível pelo pecado, o arrependimento não é um ato da nossa sensibilidade, e sim da nossa vontade. O que importa é que a vontade esteja determinada, com o auxílio da graça, a não mais pecar. Mesmo sem derramar lágrimas, mesmo sem uma dor no coração. As próprias lágrimas podem ser um sinal ambíguo de arrependimento, pois algumas almas choram o orgulho ferido. Algumas almas choram porque estão decepcionadas consigo mesmas, estão surpresas em constatar a própria miséria. Não choram tanto a ofensa a Deus, choram o orgulho ferido. Não é proibido chorar no confessionário, porém, devemos sempre purificar a nossa alma dos motivos meramente humanos do nosso arrependimento. Devemos chorar mais a ofensa a Deus do que as consequências humanas dos nossos pecados. Mas ainda que um penitente entre no confessionário sem nenhum arrependimento sobrenatural, o simples fato de entrar no confessionário, o simples fato de se ajoelhar e confessar os próprios pecados, já é um bom sinal. Esse penitente poderia ter ficado em casa, poderia ter evitado a missa e o confessionário, porém, ele fez um esforço. Nada causa mais horror ao demônio do que a abertura de coração de um penitente que pede ajuda para se arrepender. Nada causa mais horror ao demônio. E a missão do sacerdote, ministro de Jesus Cristo, vigário do amor de Deus sobre a terra, a missão do sacerdote é conduzir esse penitente ao arrependimento sobrenatural. Portanto, caros fiéis, se estamos mal arrependidos ou se não estamos arrependidos, pouco importa. O confessionário é o hospital de todas as almas. As únicas que perdem são as que fogem do sacramento. Por fim, a terceira e última categoria, os reincidentes. O reincidente é aquele penitente que, após várias confissões, recai no mesmo pecado, sem nenhum ou quase nenhum empenho de emenda, de correção. Isso quer dizer que o reincidente é ninguém menos que um habituado
que continua pecando com praticamente a mesma frequência, apesar de suas confissões. Então, uma coisa é o habituado, uma alma que adquiriu um vício, seja ele qual for, e um dia se arrepende desse vício e decide se confessar. Outra coisa é o reincidente, que continua recaindo com praticamente a mesma frequência naquele pecado, apesar das suas confissões. Os teólogos dividem os reincidentes em duas categorias. Em primeiro lugar, os reincidentes por fragilidade, isto é, aquelas almas que se deixam arrastar pelas paixões desordenadas, que cedem com facilidade no momento da tentação, que têm vontade fraca, ainda que queiram se livrar do vício que as escraviza. Os pecados que afligem os reincidentes por fragilidade, costumam ser pecados passionais. Por exemplo, a impureza, a ira, a impaciência, a intemperança, especialmente em matéria de bebida alcoólica, dentre outros pecados. Em resumo, o reincidente por fragilidade ainda não consegue frear alguma paixão desordenada e cede com facilidade durante a tentação. Em segundo lugar, os reincidentes por malícia, isto é, aquelas almas que não querem abandonar o pecado, seja porque pecam com muita frequência, seja porque não fazem nenhum esforço para arrepender-se dos pecados cometidos. Os reincidentes por malícia possuem 3 características. Eles não demoram muitos dias para recair no pecado, após a confissão. Eles recaem no mesmo pecado confessado, não em outros pecados. E por fim, eles sequer diminuem o número das quedas, como se nada tivesse mudado após o sacramento. Ora, há uma grande diferença entre os reincidentes por fragilidade e os reincidentes por malícia. Os reincidentes por fragilidade caem por fraqueza numa tentação, porque resistem pouco à tentação e cedem às paixões desordenadas. Porém, nota-se que eles procuram se emendar, ou seja, eles procuram fazer algum esforço para diminuir as quedas ou a frequência das quedas. Eles procuram tomar alguma resolução, como, por exemplo, aumentar as orações, ou receber mais vezes a comunhão durante a semana, ou procurar mais vezes a confissão, dentre outras resoluções. Por outro lado, os reincidentes por malícia muitas vezes recaem no pecado, mesmo quando não estão sob tentação. A sua vontade está tão obstinada no pecado que pouquíssimo tempo após a confissão, eles recaem no mesmo pecado, como se nada tivesse acontecido. Além disso, trata-se de uma categoria de penitente que faz pouco caso dos conselhos do confessor, promete o que não muda e age frequentemente com presunção da misericórdia. Ou seja, ele calcula por quanto tempo ainda quer continuar pecando e quando pretende se arrepender e voltar ao confessionário. Não obstante, não é preciso muito esforço para perceber que um penitente pode passar de uma categoria para a outra. Ou seja, o que começou como uma mera fragilidade pode se tornar em pouco tempo uma obstinação no pecado, quase sem nenhum arrependimento. Como diz São Paulo, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Nós sabemos como um vício começa,
mas nós nunca sabemos como ele termina, quais serão as suas últimas consequências. Nós sabemos como um vício começa, mas nós nunca sabemos como ele termina. O reincidente por fragilidade pode sempre se confessar com grande confiança no sacramento. As recaídas não são sinal de má vontade, especialmente quando o confessor nota que o penitente fez algum esforço. Ele procurou diminuir o número de quedas, ou ele procurou diminuir a frequência das quedas, ou ele procurou rezar mais, ou ele procurou evitar as ocasiões próximas de pecado, e assim por diante. Portanto, se apesar dos seus esforços, o penitente recai, é certo que ele não está obstinado no pecado. Suas faltas são faltas de fragilidade, não de malícia. Sendo assim, o reincidente por fragilidade não deve fugir do sacramento da confissão, mas procurar com grande confiança esse remédio da graça, pois é próprio de um remédio que procuremos tomá-lo com uma certa regularidade, até que a doença desapareça por completo. Em compensação, o reincidente por malícia deve tomar cuidado para não abusar do sacramento, quando ele se acostuma a confessar sem mudar nada na própria vida, sem tomar nenhuma resolução, sem evitar as ocasiões próximas e voluntárias de pecado mortal, sem diminuir nem o número, nem a frequência dos seus pecados. Nesse caso, o penitente deve dar um sinal especial de arrependimento, um sinal extraordinário. Por exemplo, o penitente pode pedir ao confessor uma penitência mais dura, ou demonstrar um vivo arrependimento em suas palavras, dentre outros sinais. De todo modo, caros fiéis, pouco importa quais são os nossos vícios, se são graves ou leves. Nós todos devemos fazer um esforço para não nos acostumarmos aos nossos pecados, como se fosse algo normal ou natural, como se fosse algo inevitável. Então, nada de fatalismo na vida espiritual. Não há pecado que não possamos erradicar, não há vício que não possamos erradicar com o auxílio da graça. Deus não nos pede nada de impossível, quando nos dá o preceito de procurar a própria santificação. Da parte de Deus, Ele dispõe de todos os meios sobrenaturais para que não haja nenhuma queda voluntária no pecado. Da nossa parte, nós devemos pedir a graça de não mais pecar, fugir das ocasiões voluntárias de pecado e combater o bom combate, sem o qual ninguém persevera na graça. Ainda que um penitente, desolado com uma recaída, decida se afastar do sacramento, na esperança de recuperar-se antes de voltar ao confessionário, Santo Tomás ensina que a graça é um remédio maior do que as nossas boas obras. Mais vale se apoiar na eficácia do sacramento do que no próprio esforço para se livrar de um vício. Então tenhamos todos uma grande estima pelo sacramento da penitência, caros fiéis. E gravemos essa verdade no fundo do nosso coração. O confessionário é o hospital de todas as almas. As únicas que perdem são as que fogem do sacramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.